O sistema solar está ficando cada vez mais movimentado. A humanidade mal teve tempo de se recuperar da súbita invasão do 3I Atlas e já recebemos um novo visitante, C2025V1 Borisov. Mas será que isso é realmente um cometa? Uma pergunta semelhante surge também ao observar o 3I Atlas. Os telescópios o veem como uma esfera esfumaçada, sem sinal de cauda. Estranho, não? Além disso, ele se comporta como um objeto artificial. Tudo, desde a aceleração incrível até a exaustão controlada, como a de um ônibus espacial, sugere claramente que fomos visitados por um alienígena de uma civilização mais avançada. Talvez o 2025V1 Borisov tenha alguma relação com o 3I Atlas. O que exatamente no comportamento do novo visitante preocupa os cientistas? Primeiro, o objeto se move em velocidade muito alta. Segundo, embora o V1 seja classificado como cometa, ele parece algo estranho, como se fosse artificial. Guilheriter registra emissões anômalas de gases, incluindo monóxido de carbono e uma enorme quantidade de poeira. Em terceiro lugar, isso é o mais importante agora. V1 Borisov é o quarto objeto potencialmente interestelar que veio visitar o sistema solar. Você pode perguntar o que há de surpreendente nisso. Afinal, somos participantes comuns da dança universal, e as rotas cósmicas também passam pelo nosso sistema estelar. Mas em toda a história das observações astronômicas, os cientistas registraram apenas 4 objetos interestelares, 2 dos quais apareceram neste ano. Não é coincidência. Aliás, as dúvidas sobre a natureza natural dos 2 objetos interestelares não são exclusivas nossas nem de quem tem capacidade de análise. O professor de Ciências Naturais da Universidade de Harvard, o astrofísico Abraham Avi Loeb, desde o surgimento dos artefatos interestelares, tenta chamar a atenção da comunidade científica e do público para uma série de estranhezas e anomalias presentes no 3I Atlas e V1. No entanto, os cientistas resistem até o fim, refutando quase todas as suposições de Loeb. Mas existem tais estranhezas que não podem ser explicadas de forma alguma. Será que encontramos uma inteligência extraterrestre? Para começar, vamos lembrar quais são as características físicas de ambos os objetos. 3I Atlas, um visitante interestelar descoberto em 1º de julho de 2025 por um telescópio chileno que lhe deu o nome, é classificado como cometa. Mas e se for um visitante alienígena? A emissão de poeira, gás e a presença de uma coma realmente sugerem algo extraordinário. Mas por que ele foi classificado como um objeto interestelar? Isso aconteceu por causa da trajetória hiperbólica que indica que essa enorme rocha alongada, com vários quilômetros de diâmetro, veio do disco galáctico espesso. Alguns cientistas acreditam que ele pode representar uma ameaça para a Terra. O que podemos dizer sobre o cometa C2025V1 Borisov? O objeto foi descoberto em 2 de novembro de 2025 pelo mesmo astrônomo amador que, em 2019, descobriu 2I Borisov. Se esse cometa pode ser classificado como um objeto interestelar, ainda está sendo muito debatido, pois sua trajetória é condicionalmente hiperbólica. No entanto, é bem possível que a visitante tenha vindo da nuvem de Oort, localizada no Sistema Solar. Se for assim, embora o cometa venha de longe, ele pertence à nossa região e não pode ser considerado interestelar. Em geral, os cientistas ainda não determinaram se esse cometa possui uma cauda. Até agora, uma cauda brilhante não foi observada, mas os astrônomos esperam que ela apareça quando o objeto se aproximar mais do Sol. O que pode ser dito sobre a aproximação de V1 com a Terra? Ao contrário do objeto anterior, o cometa vai se aproximar de nós a uma distância inferior a uma unidade astronômica, ou seja, ficará mais perto do que o Sol. A aproximação acontecerá por volta de 25 de novembro de 2025, e isso também é considerado absolutamente seguro para a humanidade. Alguns tentam classificar os argumentos do professor de Harvard, Avi Loeb, como especulações, tentativas de chamar atenção e criar hype em torno de um tema popular. No entanto, é impossível ignorar muitos fatos. Por exemplo, em suas inúmeras entrevistas, assim como em artigos na conhecida plataforma online Medium, o astrofísico destaca
tais características desses objetos que nos obrigam a considerar precisamente a hipótese tecnológica. Vamos começar pelo 13 Atlas, cuja principal estranheza é a aceleração não gravitacional. Ou seja, o objeto voa rápido demais e ninguém entende o que o impulsiona. Normalmente, em cometas, essa aceleração ocorre devido a jatos assimétricos de gás e poeira, fazendo com que os corpos percam uma quantidade significativa de massa, até 5 bilhões de toneladas por mês. Já o 13 Atlas, de acordo com as medições do telescópio James Webb, perdeu apenas 150 quilos durante o período de observação. E isso é 1000 vezes menos do que se esperava para essa velocidade. Para alcançar essas velocidades, seria preciso uma nuvem de gás do tamanho da Lua, mas os instrumentos não detectam tal estrutura. Em resumo, a Aviloeb acredita, com 40% de chance, que este objeto é de origem artificial, e sua aceleração é explicada pela presença de um motor. Qual é a segunda estranheza? 3 e Atlas, que não pode ser explicada pela ciência tradicional? Por quê? Não só a Aviloeb, mas também outros astrofísicos começaram a duvidar que isso seja um cometa comum e não um explorador alienígena. Apesar de o objeto ter se aproximado do Sol a 600 milhões de quilômetros, ele ainda não tem nenhuma chance. Cauda nítida? Por quê? Um cometa é uma bola de neve feita de sujeira e gelo? Por isso, assim que esses objetos sentem o calor da estrela, imediatamente começa o processo de evaporação, que expulsa gases junto com poeira. É exatamente por isso que periodicamente observamos caudas espetaculares e brilhantes com milhões de quilômetros de comprimento. Esse é o comportamento padrão de 99,9% de todos os cometas. No caso do 13 Atlas, os telescópios identificam apenas uma esfera luminosa difusa sem cauda visível. Isso não é estranho? Talvez não haja cauda, porque a superfície do objeto é protegida por uma carapaça que não sofre com o aquecimento. Ou seja, o alienígena é de natureza artificial. Se acrescentarmos a isso os jatos retos e não dispersos, parecidos com o escape controlado de um ônibus espacial, e o nível injustificadamente alto de monóxido de carbono, 2. Não necessariamente. É um quadro bastante incomum, até mesmo chocante. Será que um cavalo de Troia disfarçado de cometa é uma saudação de outra civilização mais avançada? Quais estranhezas o astrofísico Aviloeb observou ao acompanhar o voo do novo visitante interestelar C 2025 V1 Borisov? Neste caso, os cientistas posicionam o objeto com mais cautela no nível mais baixo da escala de probabilidade de origem tecnológica. No entanto, não se pode deixar de notar o comportamento excêntrico deste cometa. Mais uma vez, entre as peculiaridades está a ausência de cauda, que os astrônomos ainda esperam ver mais tarde. É notável que a descoberta do objeto coincidiu com o aparecimento do 13 Atlas no periélio, e isso gerou uma onda de novas hipóteses. Uma hipótese sugere ligação entre os dois objetos, insinuando que o V1 seria uma sonda de reconhecimento lançada pelo 13 Atlas. Apesar do aparente absurdo dessa suposição, é impossível não notar essa estranha coincidência, especialmente considerando o contato mais próximo do V1 com a Terra posteriormente. Mas qual é o principal argumento que indica a natureza artificial do 13 Atlas? Sem dúvida, é o sinal de rádio registrado, emitido por esse objeto. Em setembro de 2025, vários observatórios terrestres realizam observações de rádio do artefato que chegou até nós, de origem e propósito desconhecidos. Aliás, a Aviloeb desde o início pediu para escanear cuidadosamente o objeto, já que sua trajetória coincide com a direção do famoso sinal WOW de 1977, e então chega o dia 14 de novembro de 2025. Os observatórios realmente registraram um sinal de banda estreita em uma frequência próxima à linha do hidrogênio, que é usada pela rede na busca por inteligência extraterrestre e comunicação interestelar. Por que o sinal é justamente de banda estreita? O ruído de banda larga costuma ser registrado apenas das estrelas.
Por que ouvimos esse som se o sinal de rádio só pode ser detectado com a ajuda delas? Você ouviu um trecho convertido, compilado a partir de ondas de rádio, gráficos de temperatura e cálculos precisos? Os especialistas da National Aeronautics and Space Administration concordam em qualificar esse sinal como prova de origem tecnológica do 13 Atlas. Categoricamente não. Eles não encontram anomalias no espectro do sinal que indiquem sua origem artificial ou codificação. Por isso, os cientistas da famosa agência espacial mantêm sua posição. Tudo o que observamos é a química padrão de um cometa. E em quem devemos acreditar? A prova irrefutável deve vir das imagens em alta resolução da câmera HiRISE, que está instalada a bordo da sonda orbital que circula a Marte. As fotos foram tiradas em 2 de outubro, quando a distância do planeta vermelho ao 13 Atlas caiu para 29 milhões de quilômetros. Neste caso, de acordo com os cálculos, esses são os valores mínimos possíveis. Vamos comparar nas fotos. Será que eles são realmente tão direcionados e não em forma de leque, como em todos os cometas cujo núcleo tem tamanho exato? De qualquer forma, é preciso observar e não adivinhar, como a Vialop recomenda. E se for aquele famoso cisne negro, qual é o significado desse conceito no contexto do surgimento de estranhos visitantes interestelares no sistema solar? Até o século XVII, acreditava-se que cisnes negros não existiam, mas em 1693 pesquisadores os descobriram na Austrália, e isso destruiu completamente as ideias antigas, mudando a biologia como ciência. Desde então, o cisne negro passou a representar um evento extremamente raro, com consequências inesperadas e de grande impacto, nem sempre positivas. Quem sabe, talvez a chegada do 13 Atlas e do segundo cometa Borisov transforme tudo em nossa civilização, desde a economia e a política até a ciência e a vida de bilhões de pessoas. Será que o mundo nunca mais será o mesmo? No momento, com base nas informações científicas disponíveis e na opinião dos especialistas da National Aeronautics and Space Administration, as chances de o objeto 13 Atlas ser artificial são extremamente baixas. Em que se baseiam os opositores do astrofísico de Harvard, Loeb? Em primeiro lugar, eles apontam para a ausência de manobras desse objeto e para a origem natural dos sinais de rádio. Se as imagens da câmera da sonda orbital de Marte mostrarem uma coma em forma de leque no U-13 Atlas, as chances de origem artificial do objeto cairão praticamente a zero. E ainda assim, o que acontecerá se for descoberto que é uma sonda alienígena? Quais poderiam ser seus objetivos? Muito provavelmente, os apoiadores da teoria de Avi Loeb sobre sondas de reconhecimento estão discutindo seriamente o envio de drones de desembarque próximos à Terra após o aparecimento do V1 Borisov para observar as atividades da humanidade. Mas e se for um cavalo de Troia? Nesse caso, talvez o objeto represente uma ameaça oculta e esteja manobrando ao redor da Terra de forma indireta, disfarçado de cometa e planejando um ataque surpresa. Ninguém sabe de nada com certeza, então todas as suposições sobre origem artificial são apenas especulações. No momento, observamos que ambos os objetos realmente não representam nenhuma ameaça para os terráqueos e em breve pretendem deixar os limites do sistema solar.